guys, what's up and welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do terceiro ano. Daqui a pouco daremos início à nossa aula 6.1, que eu vim trazer para vocês outra questão de Reading Strategy. São duas estratégias de leitura muito importantes e nós vamos aprender um pouquinho mais sobre elas e também aplicar elas em algumas atividades desta aula. Então, let's begin para a tela. Aula 6.1 com a Patrícia Restier e com o intérprete Samuel. Temos aí a aula Guess What, que significa adivinha o quê? Porque nós vamos fazer muito isso com essas técnicas de leitura. Elas se chamam skimming, skimming e scanning, certo? E a gente vai entender o que significa ela já, tá bom? Skimming e scanning. Conceito e técnicas de skimming, conceito e técnicas também do scanning, certo? E as confusing words de hoje, que são precede versus precede. Exatamente. Elas escrevem diferentes, têm a grafia diferente, elas falam da mesma forma e você percebe que a segunda aqui é igual a uma palavra em português. Precede. Eu poderia ler isso aí. Já vamos saber o significado delas, ok? Mas antes, olha só, toda aula tem uma habilidade. De hoje você vai utilizar textos como incentivadores do processo de reflexão sobre sua participação no meio social e profissional, assim como também localizar, interpretar e construir informações fazendo inferências. Muitas inferências hoje com textos verbais e não verbais, certo? Aí nós temos uma ideia geral do que é esse nosso skimming e o scanning, tá? Sentido geral, é uma estratégia, leitura rápida. Objetivo da leitura, você faz isso no skimming. Organização de texto, contexto, leitura específica, você faz isso no scanning. Inferir ideias, inferir os significados do texto que você trabalhará. E aqui nós vamos ter alguns. E aí, o que é skimming? Skimming é a leitura na qual não se busca detalhes, quer se identificar rapidamente a ideia principal ou o sentido geral do texto, certo? É quando você não quer aquela questão de ficar lendo tudo certinho, bonitinho, modo de dizer, você quer realmente pegar a ideia principal, o sentido geral do texto. Vamos entender um pouco mais. Então, as pessoas, elas leem o primeiro e o último parágrafo usando títulos, sumários e outros organizadores na medida que leem a página ou a tela do monitor. Você pode ler o título, o subtítulo, cabeçalhos e ilustrações. Considere ler somente a primeira sentença de cada parágrafo. Esta técnica é útil quando você está procurando uma informação específica em vez de ler para compreender de verdade o texto inteiro, certo? Você lê partes do texto, né? Os primeiros parágrafos, o título, o subtítulo. Skimming funciona bem para achar datas, nomes, datas, né, que são as nossas pistas tipográficas, os nomes, lugares e para revisar figuras e tabelas. Use o skimming para encontrar a ideia principal do texto e ver se um artigo pode ser de interesse em sua pesquisa. Aqui nessa questão do artigo, não tem a ver com interpretação, tem a ver com, eu estou procurando um artigo, quero ver se esse aqui é do meu interesse. Eu passo o meu olho rapidamente no texto, eu consigo ver se ele é ou não do meu interesse. E agora, o scanning. O que é o scanning? É a leitura na qual serão buscadas detalhes, informações específicas sobre o texto. Então aqui o scanning sempre com questão de informações específicas, detalhes. Então você lê de uma forma mais
mais preocupação do que o skimming, que é uma coisa mais rápida, uma leitura mais rápida. Então, olha só, não comece lendo o texto, leia primeiramente a questão e identifique a palavra-chave. Então, você usa muito essa questão das palavras-chave, são palavras que se repetem bastante no seu texto, podendo ser até um cognato, que fica então mais fácil ainda. Então, a palavra-chave da pergunta, que na maioria das vezes é um substantivo, certo? Então, se lá no seu enunciado tem uma palavra e você acha que essa palavra assim, tem a ver com o que você vai procurar e ela está se repetindo no texto, então você vai olhar justamente para essas palavras todas as vezes que elas se repetem no texto. Que nem quando a gente fez aquela da aula, que nem, ó, muito português, como a gente fez a aula 5.2. Quando eu mostrei para vocês lá, a ideia era procurar o quê? Frases com will, frases com going to. Então, eu fui lá, eu passei meu olho rapidamente para procurar essas frases com will. Não precisava ler o texto todo para fazer aquela atividade, por exemplo. Se a questão estiver escrita em português e a escola permitir o uso do dicionário, procure nele o significado desta palavra-chave, certo? Em seguida, vá ao texto, passe os olhos rapidamente por ele e localize a palavra-chave da questão. Leia somente o parágrafo em que encontrou a palavra-chave. Na maioria das vezes, a resposta estará nele. Com isso, você não precisará ler todo o texto, ganhando muito tempo na prova. E tempo, time is money, né? Tempo é dinheiro. Então, assim, são duas técnicas de leitura que elas são bem importantes para a leitura de qualquer texto em qualquer língua. E essa técnica do scanning, ela é tipo um escaneamento, uma varredura do texto em busca de informações objetivas, ok? Essa estratégia de leitura é recomendada para uma leitura mais específica, como foi comentado. Já o skimming, ele passa levemente sobre, e esse é um dos significados atribuídos a esse termo do skimming, certo? Porque ele consiste em uma rápida e superficial olhadinha lá no texto, procurando explorar as suas informações. Então, na questão das pistas tipográficas, que são números, datas, gráficos, figuras, fotografias, palavras destacadas, cabeçalhos, são bem importantes para que você tire a ideia geral do texto ou o seu tema, certo? E aí agora a gente vai fazer o quê? Praticar, hands-on, let's practice, usando essas duas técnicas de leitura. Primeiramente, temos aí um texto em uma imagem que chama bastante atenção, mas antes de a gente ler esse texto, vamos ver o que está pedindo aqui. Qual a ideia central do texto? Então, quando eu penso assim, ideia central, o tipo de técnica de leitura que eu posso fazer aqui, né, além de aplicar aquela questão do meu before reading, antes da minha leitura, eu também vou prestar atenção em aplicar minha técnica do skimming aqui, tá? A ideia central do texto. Eu não preciso exatamente fazer a leitura do texto inteiro, certo? Eu vou lá nas minhas pistas tipográficas, no meu recurso visual, eu vejo lá o meu título, do que poderia se tratar. Claro que eu vou ler o texto também para vocês de qualquer forma, mas aí nós temos as alternativas. Aí eu já vejo aqui uma palavra-chave. A palavra-chave é a palavra arte. Ela aparece quantas vezes aqui? 3. A palavra tatuagem aparece quantas vezes? 2, 3. Então a palavra arte ela aparece 3 vezes, a palavra tatuagem aparece 3 vezes. Né? Então já se liga nessas duas palavras. A arte da navegação. B, a arte como cultura geral. C, a arte da tatuagem. D, a união das pessoas para fazer tatuagens. Ou E, a cultura dos antigos marinheiros fazerem tatuagens. E aí, muitas pessoas, elas podem achar que, por exemplo, a letra E, porque olha só, eu bati lá no texto e vi o seguinte...
eu vi aqui uma imagem de alguém tatuando, eu vi 3 pessoas que estão com roupas diferentes e essas roupas me lembram marinheiros. Aí eu vejo essa alternativa aqui falando a cultura dos antigos marinheiros fazerem tatuagens. A pessoa fala, pô, só pode ser essa letra E aí. Calma, calma, que não tem muita pegadinha nessas questões. Quando as coisas estão muito fáceis assim, o santo desconfia. Então, não sabemos se é essa letra E ainda. Vamos voltar lá para o texto? Olha lá. O texto tem aqui o meu título Incredible. 2 pontos. Do tattoos count as art? E aí, temos um detalhe aqui que eu vou explicar para vocês. Esse início aqui é uma brincadeirinha com a palavra incredible. A palavra incredible, na verdade, ela se escreve assim. Incredible. Que significa incrível. Incrível. Esse meu D é a coisa mais linda, para dizer o contrário. Pelo amor de Dadá, vamos escrever de novo. Incredible. Incredible. Significa incrível, mas vocês percebam que há uma diferença aqui, há a presença do K e esse hífen aqui, porque é uma brincadeira, né? Uma brincadeira porque a palavra ink é uma palavra, isso aqui, acaba aqui. Essa palavra ink, ela significa tinta, e tinta tem tudo a ver com tatuagem, não concorda comigo? Tem tudo a ver com tatuagem. E aí fizeram essa brincadeirinha de incredible, vai ficar incredible, como se fosse tinta incrível. Uma brincadeirinha, não é nem na verdade assim, tinta incrível, pra fazer essa brincadeirinha com as palavras. Não exatamente essa tradução, isso aqui é porque eu tô brincando com vocês. Então, incredible, 2 pontos. Então, incrível, 2 pontos. Do tattoos count as art? Então, as tatuagens contam como arte? As tatuagens contam como arte? Então, eu não vejo aí que está falando sobre marinheiro no meu título. O meu título não fala sobre marinheiro. E eu vejo a palavra marinheiro bem ali no meu texto, inclusive essa aqui, ó. A palavra sailor. Só que lá no meu título não está dizendo sobre marinheiro. Então, assim, tatuagens contam como arte, aí eu vou lá na minha ideia central. A arte da navegação, cara, eu acho que não é arte da navegação. Não é. Tá falando ali arte. Não é navegação, tá falando tatuagem. Então, descarta essa arte. A arte como cultura geral? Pode ser. Aí eu vou atrás da palavra cultura lá no meu texto. Tento achar a palavra cultura. Aqui, ó, cultura. Culture. Popular. Aí eu vejo que pode ser essa questão da cultura popular, né? A arte como cultura geral. A arte da tatuagem, aí eu vejo, a arte da tatuagem também faz sentido. A arte da tatuagem, né? As tatuagens contam como arte? Caramba! É uma pergunta e logo depois tem todo um texto que com certeza deve estar falando sobre essa questão da arte da tatuagem. Então, eu diria aqui que a arte da tatuagem seria a minha resposta ideal para essa minha questão. Será que é? Exatamente. A arte da tatuagem. Claro que nós vamos voltar lá no texto e vamos ler o texto. Vamos lá? Ó. Writing on the body is as old as time. Escrever no corpo, desenhar no corpo, o verbo escrever, é tão velho quanto o tempo. But perhaps because it was adopted by popular culture first, mas talvez porque ele foi adotado pela cultura popular primeiro, every sailor had a tattoo. It hasn't been classed as art.
Então, assim, todo marinheiro tinha uma tatuagem e ela não tinha sido classificada como arte. It hasn't been classified as art. Tattooing is one of the greatest human artistic expressions. E aqui ele fala o seguinte, a tatuagem, tattooing, é uma das maiores expressões artísticas humanas. Então, olha só o que ele fala aqui, nessa linha. Ele dá toda um up para a questão da tatuagem. Mesmo ali anteriormente, ele falou, né, que não tinha sido classificado como uma arte ainda. It may also be the oldest. Então, talvez possa ser a mais velha. An exhibition that has just opened in Hamburg is right to celebrate this rich and sensual body art. Então, uma exibição que acabou de ser aberta em Hamburg is right to celebrate, está para celebrar essa cultura, essa rica e sensual arte corporal. Nothing makes us more human, nada nos faz mais humano, more in touch, mais em contato with the universal creative impulse, com o universo criativo, So get a tattoo. Então faça uma tatuagem. If you want to be part of a great artistic tradition that goes back to the Stone Age. Então faça uma tatuagem se você quer fazer parte dessa tradição, dessa grande tradição artística que vai desde a era do Stone Age, a era da pedra. Stone Age, certo? Então esse texto, na verdade, ele fala muito bem sobre a tatuagem, né? Então ele fala como a arte da tatuagem, a ideia central do texto é exatamente essa. E eu peguei isso antes mesmo de ler o meu texto, por quê? Porque eu tenho aqui essas minhas informações, né? Essas palavras-chave que elas se... Vou até apagar aqui para ficar mais interessante. Agora sim, as palavras-chave que elas estão se acumulando aqui, tatuagem, temos a palavra arte também. Eu falei da cultura, mas também temos a palavra arte aqui. Onde é que ela tá? Deixa eu ver, ela aparece aonde? Artístico, que significa arte da mesma forma. Então ele fala que a tatuagem, o ato de tatuar, é uma das grandes expressões artísticas humanas. Então, né, obviamente aqui muitas pessoas ficariam entre a arte como cultura geral ou a arte da tatuagem. Porém, o texto é apenas sobre tatuagem e não arte que envolva todo tipo de arte, só a arte da tatuagem, certo? E na 2 fala o seguinte, o texto é tendencioso, por quê? O que é um texto tendencioso? Aquele texto que te convence de algo. Toda propaganda ela é tendenciosa. Então esse texto aqui, eu acho que vocês lembram muito bem na hora que eu falei aqui. So, get a tattoo. Então faça uma tatuagem. Então aqui ele está sendo tendencioso quando fala para você, leitor, fazer uma tatuagem. Se você quiser fazer parte de uma tradição artística, olha outra vez a palavra artística aqui, uma grande tradição artística que vai desde a era, né, Stone Age. Então esse texto, ele tem essa questão de ser tendencioso? Com certeza, tem, absoluta, tá? Sim, porque aí você pode dizer lá nessa resposta, porque ele lá na penúltima linha ele fala para fazer uma tatuagem, se você quer fazer parte, né, dessa tradição, nessa grande tradição artística que vai desde da era da pedra, tá? Da Stone Age, idade da pedra. Eu falo era da pedra, idade da pedra, whatever.
Vamos lá. Temos um outro texto. Já esse texto aqui a gente vai fazer o outro estilo lá, a outra situação, que é o scanning. Aqui a gente vai aparentemente procurar coisas mais específicas nesse texto. Então nós temos aqui, ó, qual o nome da pessoa mais velha a ser tatuada no mundo? Então eu preciso procurar um nome. Eu acho que seja mais fácil, porque o nome é fácil de achar. Só que no texto pode ter vários nomes, então você tem que prestar atenção em qual nome você está realmente o nome correto. Qual a origem da pessoa mais velha a ser tatuada no mundo? A origem, o lugar que ela veio, cidade, país, estado, enfim. Próxima, quantos anos tinha a pessoa quando fez a sua primeira tatuagem? Nós temos aqui também outra pista tipográfica, agora envolvendo números. Também é muito fácil achar, só que preste atenção. Eu aqui já vejo que tenho 2 números nesse texto. Qual é o número correto que fala da idade quando a pessoa fez a tatuagem? Então, primeiramente, olha só, eu olho para essa imagem, esse layout me lembra o layout do YouTube. Temos aqui, ó, esse e-mail aqui, lembra seu YouTube, fora aqui, ó, os minutos, os segundos, reloginho, essa setinha, eu acabei, pagando tudo, mas tudo bem. Então, aqui, aparentemente, é um vídeo tirado do YouTube. Aí temos aqui texto adaptado, imagem disponível, blá, 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 ok. Só que ele está querendo o quê? O nome da pessoa mais velha a ser tatuada no mundo. Aí eu vejo aqui o meu título. Oldest person to receive their first tattoo. A pessoa mais velha a receber a primeira tatuagem. A pessoa mais velha do mundo a receber uma primeira tatuagem. Oldest person to receive their first tattoo. Muito bem. E aí o texto já começa com um nome. Será que é o nome da pessoa? Bem, você aplica o seu conhecimento de mundo. Bem, se está falando sobre a pessoa mais velha receber a tatuagem, provavelmente o texto vai começar falando dessa pessoa. Então, o primeiro nome que aparecer vai ser o nome da pessoa. E é exatamente isso. Jack Reynolds é o nome da pessoa que você iria colocar aqui nessa pergunta. Qual o nome da pessoa mais velha a ser tatuada no mundo? É o Jack Reynolds, que é esse senhor bem aqui. Jack Reynolds. Logo em seguida, qual a origem da pessoa mais velha a ser tatuada? Aí eu vejo no meu texto, logo em seguida tem a palavra from. Aí você pode aplicar seu conhecimento de mundo aqui. Porque logo depois da palavra from, tem a palavra Chesterfield, tem esse sinal gráfico que é uma vírgula, UK. Aí você pensa, cara, geralmente nos textos, quando ele fala o nome de uma pessoa, ele vai também logo em seguida falar o local que essa pessoa veio, né? Ela veio de uma cidade, algum país, e eu também sei que a palavra from, que é essa que eu destaquei no texto, né? Ela pode ser usada para isso, para dizer de onde uma pessoa veio, de onde ela veio. Se você tivesse conhecimento de mundo, certo? Então, Jack Reynolds from Chesterfield, UK, o K, né? Lá na Inglaterra. Então, ele veio de Chesterfield, uma cidade lá na Inglaterra. Então, Jack Reynolds de Chesterfield, Inglaterra. Chesterfield é o nome da cidade. Então, você vai prestando atenção nesses detalhes, esses sinais gráficos, vírgula. Tudo isso indica que pode ser o local da pessoa e exatamente que a pessoa veio. Isso aplicando conhecimento de mundo, porque imagino que você já tenham lido bastante, então também imagina, já espera informações padrões de certos textos. Então, logo na seguinte, nós temos quantos anos tinha a pessoa quando fez a sua primeira tatuagem. Aí eu procuro a palavra tatuagem. Onde é que tem a palavra tatuagem aqui? Aí eu procuro logo. Tatuagem. Depois de tatuagem, está vindo algum número? Opa, veio esse número aqui. Aí vem a palavra birthday ainda. E eu sei que a palavra birthday eu já ouvi muito em aniversários, happy birthday, né? Então muitas pessoas às vezes só ouviram a palavra, não viram ela escrita. Acontece isso. Só que birthday realmente significa
Dia do nascimento, não é parabéns, exatamente apenas. É dia do nascimento, a palavra birth é, né, o nascimento e o day, dia. Então, birthday, dia do nascimento. E aí eu tenho uma palavra 104, e como eu sei que ele é velho, né, como tem aqui no texto, tá? Não sei o que eu tô chamando de velho, não. O texto diz 104 anos, né? Então, realmente só pode ser a idade, apesar de ter o 102 aqui. Então, a resposta é exatamente essa. 104 anos ele tinha quando fez a sua primeira tatuagem. Já está querendo ir para um lado que não é para ir agora. Então, nós temos lá esse texto. E presta atenção aqui nesse meu 104, que é a idade dele. Esse 104, ele vem logo depois com esse TH. Esse TH, ele tá aqui, gente, ele não tá aqui à toa. Porque aqui ele tá falando... eu vou até ler. Jack Reynolds from Chesterfield, UK, got his first tattoo right after his... Aí, o Jack Reynolds de Chesterfield, UK, ele teve a sua primeira tatuagem right after, logo depois do seu aniversário de 104 anos. Aí que na verdade está logo depois do seu 14º, do seu aniversário de 104 anos. E esse TH tá aqui porque ele tá como número ordinal, ok? Aqui já não está representado como número ordinal. Então, 104º aniversário. Aí, por isso, tem esse TH aí, número ordinal. 104º, que seria 102º. Certo? Logo depois, Jack was also the oldest person to do the Ice Bucket Challenge at 102 years old. Então, ele também, esse é um senhorzinho muito pra frente. Porque o Jack também foi a pessoa mais velha a fazer aquele challenge de colocar gelo num balde, uma água gelada, né? Gelo com água bem gelada e jogar em si mesmo. Ele fez esse challenge com 102 anos, 2 anos antes de fazer a sua first tattoo. But we're assuming this record took a bit more nerve. Aqui o texto brinca um pouquinho dizendo que a gente imagina que esse challenge que ele fez, né, de colocar o gelo na água, deixar bem gelado e jogar em si mesmo, ele teve que ter um pouquinho mais de coragem, de nerve. Eu já não sei, porque assim, tem gente que tem medo de fazer tatuagem, né, que sente muito dor com a agulha e que faria esse challenge da água com gelo tranquilamente. Mas isso vai de pessoa para pessoa. Mas esse senhor aí, ele é do Rocha geral. Vamos lá, temos agora as nossas confusing words, as nossas palavras confusas, certo? Saímos da questão lá das estratégias de leitura, do nosso skimming e do nosso scanning. Ainda vamos ter mais atividades para fazer sobre elas lá na aula 6.2. E agora vamos falar sobre as confusing words, que são duas que se escrevem, tem a grafia diferente. Perceba que essa aqui tem a grafia igual do português, ela é um cognato sim, uma palavra que é igual no português, tem a mesma tradução, só que elas falam da mesma forma, tá? Então pode ter um pouquinho de confusão. Então a palavra precede é igual à palavra precede, e elas têm a tradução diferentes. Olha só, precede com o e do Z no final, ela significa prosseguir. Proceed, tá? E o verbo significa avançar ou continuar. Então, ele trabalha com duas classificações gramaticais aqui. Como verbo, significa avançar, continuar, prosseguir. E como substantivo,
ela vem sempre no plural, sempre com o S no final, certo? E significa o lucro decorrente de um evento ou venda. Lucro, dinheiro que você possa ter, bufunfa, faz-me rir, de um evento ou uma venda, enfim, um lucro de algo que você possa ter obtido. Precedes sempre vem com S quando ele está trabalhando como substantivo, certo? Então, olha só estes exemplos. We are proceeding at pace. O que é isso? Estamos seguindo o ritmo. We are proceeding at pace. Estamos seguindo o ritmo. Proceed igual a moving on, que é igual a continuar. Então, você percebe que a gente pode usar os sinônimos, né? Prosseguir, avançar, continuar, enfim. Próxima. Have you spent the proceeds from the disco already? Você já gastou o proveito da discoteca? Então, aqui já vai ser proveito. Proceeds. Proceeds vai significar um substantivo. Já não é um verbo. O verbo aqui é o verbo gastar, certo? E a palavra proceed está como substantivo, que é igual a lucro. Muito bem. Próximo exemplo. Precede significa anteceder. Próximo exemplo não, próxima palavra, preceder. Exatamente igual em inglês. Anteceder, preceder, que são sinônimos. O verbo significa vir antes, certo? Então, olha só. Thought precedes words. Words precede deeds. Aí eu quero que vocês prestem atenção numa situação aí, mas antes eu vou traduzir. O pensamento precede as palavras. As palavras precedem os feitos. Deeds são feitos, tá? Agora presta atenção nessa situação. A palavra aqui, precede, ela repete 2 vezes e as 2 vezes ela está trabalhando como um verbo. Tudo bem? Só que qual é a diferença desta palavra aqui para esta aqui? Você fala, essa aqui tem um S no final. Essa não tem. Por quê? Não tem nada a ver com a outra palavra lá não, tá? Que a gente viu que é a precede com o, quando ela vem com S é porque ela é um substantivo. Aqui as duas continuam sendo verbo. A diferença das duas é que na primeira, presta atenção, se é um verbo, o verbo vai concordar com o sujeito. Então, olha só, se aqui thought é o sujeito, tá no singular, o pensamento no singular, e a gente estava falando dessa frase no presente, então significa o quê? Significa que o verbo precede, que termina com E, ele vai receber aquela regra lá, geral. A regra geral que indica o quê? Verbos que fazem parte da regra geral no simple present, né, na terceira pessoa do singular, porque o pensamento não é uma pessoa, é algo, então é representado pelo pronome it, certo? Então esse S faz lá parte da regra do presente simples. Então ele está conjugado aqui na terceira pessoa do singular. Aqui ele já não vem com S porque o sujeito que está representando ele é o sujeito palavras, que está no plural. Opa, é exatamente esse aqui. Não a primeira palavra, palavras. A primeira palavra, palavras, não é o sujeito no caso. Agora sim. Ai, caramba, hoje tá difícil, teacher. Vamos voltar lá. Agora, vocês conseguem entender, ó. Words, palavras, precede. Então, as palavras precedem. Thought, ou pensamento, precede. Precedes. Esse S está aqui porque está conjugado de acordo com o meu sujeito ou pensamento que está no singular. E precedes está no simple present. Ok? Let's practice. Vamos praticar. Temos aí as palavras precede or precede, todas iguais. E você vai fazer o quê?
você vai fazer essa questão, né, de colocar o corretinho aí. Então, vamos lá. Letra A. The dark clouds. As nuvens negras, taranã, a serious storm. Ou seja, uma chuva bem séria, né? Bem séria, bem forte, uma tempestade. Então, aqui, dark clouds, as nuvens negras. Então, as nuvens negras, elas vêm antes, né? De uma chuva torrencial. Então, nós temos aí a palavra, no caso, de preceder. Então, vai ser a precede. Precede. E aí, eu não vou precisar colocar com S aí, porque, afinal de contas, estamos falando de nuvens no plural. Nuvens, então não vai concordar na terceira regra. Letra B. We will, pananã, according to plan. Nós iremos, porque na verdade eu ainda não coloquei meu verbo. Vai ser proceder ou preceder. Nós vamos proceder ou preceder de acordo com o plano. Proceder, seguir adiante, né? Ir em frente. Então, we will, aí vai ser a primeira. Proceed according to plan. Letra C. All passengers, todos os passageiros must, devem o quê? To the baggage claim area. Para a questão aquele lugar que a gente vai pegar nossa bagagem quando a gente chega de uma viagem. Eu não lembro o nome do lugar. A esteira, né? A esteira. All passengers must. Então, eles vão o quê? Prosseguir, ir para a esteira, onde vai pegar as malas, ou eles devem preceder? Não faz sentido preceder. Então, é a palavra precede com o, tá? Must. Proceed to the baggage claim area. E a última, an adverb may, ou seja, um advérbio deve, tananã, o verbo. Então aqui eu penso em quê? Vir antes, né? Em vir antes. Então, um advérbio precede the verb. Aí você me pergunta, ué, teacher, mas por que dessa vez você não colocou o S no precede? Porque os dois verbos podem receber S no final, porque eles são verbos, então eles podem ser conjugados, na medida da conjugação eles vão mudando o final deles, tá? Presente, passado, futuro, pretérito perfeito, enfim. Só que, não é pretérito, enfim, teacher hoje tá bem esquecida. Então, nesse caso aqui, você não vai colocar o S, pelo simples fato de a gente estar trabalhando com o verbo may. Porque o verbo may, ele é um verbo modal. E eu expliquei para vocês, assim como o verbo will do futuro, que é um verbo modal, o verbo principal, ele não vai sofrer alteração, ele vai ficar na sua forma natural, sem a presença do to. Então, o advérbio deve preceder o verbo, ou seja, vir antes do verbo. E eu não vou colocar precedes com S aqui. Justamente por causa do verbo modal. Por isso que eu adoro os verbos modais, eles são muito legais, porque eles facilitam tanto a nossa vida que vocês não têm noção. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante. E essas são... Olha, a Titi até colocou as respostas aqui. Eu gosto de escrever, mas tá aí as respostas. Essas são as nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. See you next class. Bye, bye.